Olá, estamos começando mais um Viralizar Pod e hoje com a presença do pastor do Ministério IPTM Regional do Rio, Rodrigo Rodrigues. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, é um prazer poder estar aqui juntamente com vocês e espero que por intermédio desse podcast muitas vidas possam ser alcançadas e que Deus venha falar aqui de uma forma muito poderosa. Se Deus quiser. Vamos começar para que isso aconteça. Pastor, sua trajetória começou com apenas 18 anos, né? Você já estava conquistando sua independência. E o que te motivava naquela época, assim, a conquistar sua independência financeira? Então, eu via amigos, né, meus. Eu sempre tive um relacionamento com amigos que eram mais velhos do que eu. E esses amigos, eles já tinham, né? Uns já tinham carro, outros saíam, passeavam, já tinha aquela independência. E eu queria seguir aquilo ali, eu queria aquilo para minha vida, eu não queria estar sendo ali debaixo, né, da saia do meu pai e da minha mãe, direto. Então eu falei, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que crescer, desenvolver, ter o meu recurso financeiro para que eu possa gerar o sustento meu, né, e poder ajudar também minha família. E você começou com o quê? Trabalhando com o quê? Então, logo no começo, não era o trabalho formal, né, era trabalho informal. Então, tudo começou, na verdade, quando eu aprontei uma arte, né? Quando eu novo... Aprontei uma arte, boa coisa não vem, né? Não, eu novo, os amigos saíram todo mundo para ir no shopping. E aí, eu também fui no shopping com eles. Quando eu voltei de lá, comprando cartão daqui e dali, e aí eu voltei com 2 bolsas de roupa para casa, que eu tinha comprado no cartão. Quando eu cheguei em casa, que meu pai viu aquilo, meu pai falou, mas como é que você comprou essas roupas se você não tem dinheiro? Aí eu falei, pai, eu comprei para eu poder pagar. E aí o meu pai ali eu aprendi uma lição muito grande. Na época, claro que para mim foi muito constrangedor, mas já foi uma primeira lição. Meu pai falou para mim assim, eu não vou pagar, porque você não pediu permissão para mim, para me comprar. Então você precisa aprender aquilo que você tem, você viver. Então não adianta querer se deslumbrar com aquilo que você não tem. E aí, dali começou uma trajetória que mudou e marcou a minha vida. Porque naquele momento, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Meu pai não vai pagar. Eu com uma dívida, porque cartão de amigo, né, tinha que pagar. E aí foi aonde eu conversei com um rapaz, com um senhor, hoje é falecido, mas que tinha um borracheiro na frente da minha casa. Então eu acordava cedo, sentava no meu portão, antes dele abrir o borracheiro, e falava para ele assim, o senhor vai precisar de um ajudante hoje? Aí ele, hoje eu vou. Aí eu trabalhava com ele, ou meio período ou período integral. E tinha dia que ele falava que não ia precisar. Os dias que ele falava que não ia precisar, quando estava sol, eu ia para a praia, para poder vender refrigerante, cerveja, água. E assim eu consegui pagar toda aquela dívida, sem o meu pai bancar, né? Eu mesmo pagando, e isso criou um senso de responsabilidade em mim muito grande. E no final acabou sendo prazeroso, né? Porque quando a gente acaba pagando com o nosso esforço, pensa assim, consegui, né? Verdade, verdade. Dá aquele arzinho bom. Eu confesso que na época, para mim isso foi muito ruim, né? Porque eu contava que o meu pai iria pagar a dívida. Mas eu confesso que, e esses dias, numa festa de família, eu trouxe esse assunto na presença do meu pai à tona, e ele se emocionou, chorou e tudo mais, porque ele falou, caramba, nem eu lembrava disso. Eu falei, mas isso me marcou. E graças a Deus, o homem que eu sou hoje, a responsabilidade que eu tenho, eu atribuo muito a essa primeira atitude lá atrás, quando eu tinha menos de 18 anos. Eu tinha menos de 18 anos. Hoje os pais têm muita mania, né, de dar tudo, de não negar nada. Verdade, e isso é um problema. Isso é um problema, porque acaba que a pessoa cresce já com aquela sensação de eu posso tudo. E aí a pessoa ela não está preparada para o não. Quando ela recebe o não, esse não acaba com ela. E ela não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Igual você, por exemplo, você recebeu o não, você pensou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Para eu conseguir pagar o cartão do meu amigo, né? Então você foi lá e correu atrás. Mas as crianças de hoje não tem muito essa... Não tem. Recebe o não. Hoje em dia, se tirar um celular de uma criança já é motivo de gritar, de espernear, de várias coisas, né? Eu vejo, às vezes, pessoas... a criança está com o telefone ou está fazendo alguma coisa e os pais pedem para baixar o volume porque está incomodando
e a criança não abaixa, não aceita. quero, não aceita. Então já são pessoas que estão acostumadas a não receber um não. E isso, quando essa criança ela se torna uma adulta, isso é um problema. O seu tem filhos? Tem uma filha e uma enteada. E como são lá as crianças? Então, a minha filha agora fez 16 anos. Ela é de... A fase adolescente, que é difícil. E a minha filha não mora comigo, né? Porque é fruto de um relacionamento anterior meu. E tem uma enteada que também não mora comigo, que eu chamo de filha também, porque já cuido desde os 5 anos de idade. Então já é filha já também, me respeita como filha também. E graças a Deus, como pai, né? E graças a Deus a gente tem um relacionamento muito bom de poder conversar, expor, falar o que está certo, o que está errado, o que pode, o que não pode. E graças a Deus eles aceitam, sabem ouvir o não. Quando tem o sim também, a gente está disposto a dar o sim, né? Mas sabem ouvir também o não e estão crescendo nessa educação. Que ótimo, né? Porque eu vejo cada coisa na rua. Verdade. Você também trabalhou no aeroporto do Galeão? Trabalhei durante 10 anos. Lá? Então, 10 anos. Quando eu comecei, acho que meu primeiro... Eu tenho curiosidade desse pessoal que trabalha em aeroporto, né? Porque que eles voam, aquelas confusões lá, eu não sei se... Então, eu não trabalhava na parte da aviação, né? Eu trabalhava num restaurante, onde dentro desse restaurante, o dono do restaurante, ele tinha mais 12 pontos espalhados pelo aeroporto de vendas, quiosques, né? E eu trabalhava nessa parte, primeiro no restaurante, posteriormente na parte dos quiosques. E foi aonde a minha vida ela deu uma alavancada muito boa, porque quando eu entrei, na verdade, para trabalhar no aeroporto, eu entrei, acredite se quiser, mas para limpar fogão. Eu tinha que esperar o almoço passar, né, o período de almoço todo. Mas você chegou a exercer essa... Cheguei a exercer, eu trabalhava lá limpando o fogão, arrumando o fogão, organizando as bocas do fogão, porque o fogo não podia estar amarelado, vermelho, porque senão queimava a panela, tinha que sair azulzinho. Não sabia disso. Então, tinha que sair azulzinho, e para isso tem uma regulagem de uma peça que sai do fogão, que aí é a medida do gás junto com o ar, é bastante coisa. Bem interessante, não sabia disso não, vou economizar lá em casa. Os fogões lá eram industriais, né? Então, assim, é um outro mecanismo. Não, mas se eu ver lá vermelhinho, já vou dar uma regulada. Queima a panela, já tá na hora de limpar ali, fazer uma limpeza. E aí eu entrei fazendo isso. Na verdade, não era o meu ofício, mas era uma oportunidade. Eu sempre fui muito de acreditar nas oportunidades. Então, na verdade, uma oportunidade é uma porta aberta. Sim. E aí, em cima dessa oportunidade, Deus está com a gente, a vida se abre, Deus se encarrega de fazer o resto. A gente e você foi para os quiosques, aí virou gerente? Isso, e aí, primeiro eu comecei na parte do fogão, um belo dia eu chamei o rapaz do departamento pessoal, perguntei se não tinha uma vaga no departamento pessoal. E aí foi quando ele falou, mas é para quem? É para algum conhecido seu? Eu falei, não, é para mim mesmo. Ele, para você? Eu falei, porque na verdade todo o meu estudo, toda a minha trajetória foi voltada para a parte de escritório, né? E hoje eu entrei aqui porque era a oportunidade que tinha. E aí ele falou, tem. E vamos fazer uma ficha, vamos preencher e tudo mais, meus documentos já tinham lá. E aí você foi corajoso, né, pastor? Não quero ficar aqui, vou lá ver se tem alguma coisa. Então, eu costumo dizer que é determinação. Né? É a determinação, a gente estar no lugar, mas a gente saber que aquele lugar que nós estamos não é o nosso fim. É apenas o começo de uma história. Né? E que a gente mesmo pode trilhar. E que a gente pode trilhar, exatamente. O problema é que, por muitas vezes, a gente se acomoda onde está. E o comodismo é um problema. Porque esse conforto, o comodismo gera um conforto. Então, mas esse conforto gera pra gente uma estagnação. E principalmente quando você está no emprego que você tem um salário bom, digamos assim. Às vezes você está num emprego que tem um salário bom, mas não é aquilo que você quer. Sim. Não é aquilo que você se identifica, não é aquilo que você gosta. Verdade. E aí no final, por conta do salário ser bom, você fica naquilo ali infeliz. Verdade. Sem buscar as oportunidades que de repente você ganharia menos, mas ia fazer muito melhor, ia ser muito mais feliz. Ia conseguir se desenvolver bem mais. Que de repente aquele valor que era menor passaria até de repente ser maior por conta de você estar trabalhando bem ali. Exatamente. Eu prezo muito por isso. Exatamente. Então, e foi mais ou menos o que aconteceu, porque quando eu entrei para trabalhar nessa parte do fogão, eu trabalhava de segunda a sexta. E quando eu mudei, eu tive que trabalhar já domingo, tive que trabalhar feriado, trabalhava outros dias, porque o aeroporto não para, 24 horas. Né? E lá era uma empresa muito grande, tinha 250 pessoas.
funcionando em 3 turnos, ou seja, não fechava, era 24 horas aberto o restaurante e a parte dos quiosques. Então, assim, quando eu fiz essa migração, foi uma escolha, mas ao mesmo tempo diante de uma determinação para eu poder estar naquilo que eu queria. Isso aí. Não a primeira porta foi a oportunidade. Em cima daquela oportunidade, eu buscar aquilo que eu almejava, aquilo que eu queria, e graças a Deus fluiu bastante. Fiquei 10 anos lá, e de um limpador de fogão eu saí como gerente geral da empresa, passando por várias etapas. Trabalhei no escritório, passei a ser supervisor de vendas, passei a fazer parte da equipe de compradores, passei na equipe do controle das mercadorias, né? E aí depois supervisor, subgerente e cheguei a gerente geral. Olha quanta coisa você aprendeu lá. Quanta coisa você sabe fazer hoje por conta de uma atitude que você teve. Verdade. Ali de não querer permanecer. Verdade. E cada etapa da nossa vida é um aprendizado. Né? E lá no aeroporto, para mim, também foi um grande aprendizado. Por quê? Porque, primeiro que o meu patrão, português. Então, meu irmão... não dá mole. Mas assim, ele prezava muito pela excelência. Organização, limpeza, excelência. Porque a gente estava no aeroporto internacional, onde passa diversos tipos de pessoas, né? Diversas classes sociais, onde uma falta de zelo pode fazer tudo a perder. Todo um trabalho de anos a perder. Então, assim, e fora que o aeroporto, eu não sabia disso, só trabalhando lá, que eu fiquei sabendo, mas vivenciei isso. O aeroporto, ele passa por constante fiscalização. Né? É constante fiscalização. Então, assim, é validade de produto, é saber se o produto está na condição refrigerada ideal. Então, a gente precisa efetivamente estar de olho atento, de olho em tudo. Então, assim, isso me trouxe uma experiência que eu carrego comigo hoje, muito grande, dessa questão de ser excelente. Né? Esse espírito de excelência, de querer fazer o melhor, de querer se dedicar para poder fazer o melhor. Então, assim, isso para mim é algo que me ajudou muito e me ajuda muito. Se Deus quiser, pastor. Você chegou a abrir 2 sacolões, né, para sustentar a família lá depois. Foi depois que saiu do Galeão? Não, então, o primeiro eu ainda estava no aeroporto. Na verdade, minha história não tinha nada a ver com sacolão. Nada a ver, né? Eu estava no aeroporto, a minha esposa trabalhava num salão, e aí ela, na época, o secador profissional, ele é pesado, né? Então, isso gerou nela uma tendinite. E aí, mesmo ela com tendinite, tinha as clientes, tinha que atender, tinha que estar ali pronta para poder fazer, né, o serviço dela, mas já estava ganhando o dinheiro, mas aquilo já estava incomodando, e ela sugeriu a questão, ela passou por um espaço, um lugar, e ela falou: Rodrigo, eu vi uma loja ali, a gente poderia abrir um comércio, abrir um hortifruti e tudo mais, o que você acha? Eu falei: tá louca, porque como é que a gente vai abrir um hortifruti? Não tem experiência nenhuma com isso. Não sei nada. Isso aí a gente não sabe nada, nunca trabalhou com isso. Hortifruti é um lugar só que a gente vai lá para comprar, né? Mas como é que é? E sem contar que a hortifruti você compra, se não vender, estraga, né? Se não vender, estraga. Ferrou. E a perda é muito grande. A perda é muito grande. Então, mas assim, e aí a mulher sabe, aí edifica lá, né? E aí eu embarquei nessa aventura dela, e na verdade, por intermédio dessa aventura, os hortifrutis foi durante muito tempo o nosso sustento, aquilo que gerou a renda para a gente, para poder pagar todas as despesas, conseguir avançar, conseguir crescer, conquistar coisas. Então também foi uma etapa e uma época bastante produtiva, bastante boa. Foi nesse momento difícil que sua esposa passou a frequentar a igreja? Depois que vocês fecharam o sacolão, passaram por algum período difícil? Não, então, na verdade, quando ela começou a frequentar, a gente ainda tinha o sacolão. E tava de boa? E passou a frequentar? Então, o sacolão tava, mas o que acontece? Quando nós abrimos o sacolão, abrimos o primeiro, depois abrimos o segundo. E eu, no primeiro sacolão ainda, eu continuei no aeroporto. Então eu trabalhava no aeroporto, ela trabalhava no salão e a gente tinha o sacolão. Então era uma correria danada, porque eu ia pro Ceasa 3 e pouca, 4 horas da manhã, comprava mercadoria no Ceasa, botava na loja, saía dali, ia para casa, tomar banho, me arrumar e ir para o aeroporto, porque eu tinha que estar às 7 horas da manhã no aeroporto. Então isso tudo eu fazia antes das 7. Ela ia para o salão, do salão
ela atendia o que tinha que atender, a gente tinha um funcionário lá no sacolão, né? E aí ela coordenava. Quando não tinha cliente, como o sacolão era perto, então ela já ia para lá pro sacolão. E aí depois fechou o salão, achou por melhor fechar o salão, aí ela se dedicou mais ao sacolão. E aí eu fiquei no aeroporto e no sacolão. E quando foi o período que vocês começaram a frequentar a igreja? Que aí foi ela, né? Foi. Que te levou pra lá. Tá vendo? Sempre ela na frente. Sempre ela. A mulher já fala, tem que escutar a gente, não pode reclamar. Verdade. E aí foi um período que o aeroporto fechou. Não é que fechou. Na verdade, foi o período da transição do aeroporto. Não, foi bem antes. Foi quando o aeroporto foi privatizado. Eu lembro disso. Ele saiu da Infraero, a gestão era Infraero, ele saiu da Infraero para passar agora para uma empresa privada. E aí, essa empresa privada, eles trabalham com metas. E em cima dessas metas, o que eles fizeram? Eles encheram o aeroporto de loja. E botaram o preço lá no alto. Então, assim, aluguel lá no alto, um monte de loja. Então, o aeroporto começou a esvaziar. A maioria das nossas lojas eram no Terminal 1 do aeroporto. Só que dentro do contrato... O Terminal 1 era o doméstico. E aí tinha o 2, o internacional, sendo que a gente também tinha lojas dentro do internacional, que fazia parte do Terminal 1, que você conseguia acessar. Pelo Terminal 1 também o internacional. Só que eles tinham no contrato uma cláusula que dizia que eles tinham que abrir o terceiro terminal, né, que hoje é chamado Pier. Eles abriram, e foi o Pier, e concentraram tudo para o terceiro terminal. Então, toda a operação do Terminal 1, que era o mais antigo, e precisaria de uma reestruturação enorme, né, porque foi o primeiro terminal a ser construído do Aeroporto do Galeão, eles não fizeram. Então, o que aconteceu? Toda a movimentação foi para o Terminal 3. Entendi. E o Terminal 1 ficou vazio, as moscas, como está hoje. Existe ainda, mas não tem mais nada lá, nenhuma operação. E a maioria das operações nossa era no Terminal 1. Sim. Então, com essa transição, teve que começar a dispensar todo mundo. Foi algo, assim, até para o meu patrão mesmo, na época, foi algo muito doloroso. Imagino. Porque o restaurante, ele foi construído na construção do aeroporto. Caramba, imagina o baque para ele. Na construção do Terminal 1 foi quando o restaurante foi construído. Então foi um baque assim, para ele de muito grande, muito grande. E aí chegou um período que não tinha mais como sustentar, como eu já era, nesse período, gerente geral do aeroporto. Então eu tinha um salário que era mais alto. Então ele falou, Rodrigo, infelizmente não tem como sustentar aqui, não tem como eu manter, mas até hoje eu tenho contato com eles, falo, até hoje às vezes eles me chamam para fazer eles ainda estão alguma no aeroporto? Coisa, estão no aeroporto, uma parte da família no aeroporto, lá no Terminal 3, no Pier, né? Aí ele conseguiu mudar pro conseguiu 3. pegar algumas coisas lá, e tem ainda uma lanchonete, né, que fica na área restrita, e então ainda tem algumas operações lá, de vez em quando a gente se fala ainda e tudo mais, mas hoje em dia eu sou 100% voltado para a obra de Deus. E aí não tem como, né? Não tem esse tempo para poder eu estar fazendo essas coisas paralelas. Então, que durante muito tempo eu fazia. Como foi que você foi introduzido na igreja? Que aí ela que te levou... Isso daí. E aí nesse período, foi um período onde começou a ficar as coisas muito difíceis. Muito difíceis porque a gente sabe que a parte financeira, eu costumo dizer isso, um abismo ele puxa outro abismo. Então, o nosso abismo começou na parte financeira, por quê? Antes dela eu tive um outro relacionamento, eu não era evangélico, já fui casado, e aí eu tive uma filha. Então essa filha não mora comigo, mas eu pago pensão. E aí como é que paga pensão desempregado? Não paga, né? E hoje como é que a pessoa se sustenta lá? Como é que se sustenta? Então assim, e hoje uma das coisas que leva pra cadeia é pensão, meu irmão. Uma não, a gente costuma falar que é a única. Porque o cara rouba ali, vai pra delegacia, solto, a única sai que pela fica porta presa. da frente. E agora, pensão, não mexe com isso não. Então, foi um período muito difícil mesmo, porque, só que assim, esse era o meu momento, mas eu tenho uma filha e que precisava se sustentar, vestir, comer, colégio, né? E aí eu lembro, e isso traz uma lembrança que é pesada, mas assim, de superação também, porque eu lembro da minha esposa contando moeda do sacolão pra gente poder, porque o hortifruti que a gente tinha era um hortifruti de bairro, então não era algo grandioso,
né? Nos sustentava. Sim. Mas era tudo a pontinha. Sim. Né? A gente conseguia repor mercadoria, a gente conseguia fazer as nossas coisas, pagar as contas. Mas eu tinha ainda a ajuda do aeroporto. Então, quando esse valor do aeroporto acabou, quando não teve mais, passou o período de rescisão, e aí o dinheiro vai acabando, a gente investiu na abertura do outro sacolão, mas até chegar esse período de maturação, né, demora, não é de um dia para o outro. Então, assim, só que a pensão é mensal. A pensão é mensal e não pode esperar. E fora e é ajuizado, eu pago direto na conta, mas é algo que foi determinado pelo juiz e tudo mais, pela justiça. Então, assim, e a gente contando moeda para poder juntar o dinheiro, para levantar ali todo o recurso, para conseguir pagar, né, a pensão. E fora várias outras coisas, dívida e problema. E aí é o que eu estou falando, um abismo puxa outro abismo. Então, daqui a pouco, esse abismo financeiro gera ou um outro abismo de saúde, ou então um abismo que é problema e dificuldade no relacionamento, porque não paga mais conta, não tem mais como fazer nada. Então, assim, isso pra gente foi um período muito difícil. E porque acaba que todo mundo, quando tá nervoso, a gente acaba descontando um no outro, né? Isso de modo geral, mulher pro homem, o homem pra mulher. É porque a gente é com quem a gente mais tem afinidade, mais intimidade, quem tá ali do nosso lado, né? com quem a gente mais convive. Então, assim, foi um período que foi muito difícil. E aí, nesse período, que era um período, para mim, de perdas total. Período de perdas total em todas as áreas. Porque eu estava vendo o meu financeiro que já tinha ido embora, o meu casamento que estava acabando, porque a gente já não estava mais conseguindo se entender, não estava mais conseguindo compartilhar ali das mesmas coisas. E eu falei, daqui a pouco é saúde, daqui a pouco é outra coisa. E quando vê, virou uma bola de neve. Então, nesse momento de perda, foi quando ela conheceu o EPTM, ela foi na EPTM, na Rua Santa Teresa, em Caxias, e ela foi 2 cultos lá. E aí ela falou comigo, você não quer ir numa igreja? Você não está falando que quer ir numa igreja? Eu fui em uma igreja, é muito boa, vamos lá. E aí nós marcamos o dia, eu fui junto com ela, e aí foi onde começou essa nova trajetória. A história com a EPTM começou a partir daí. Muita gente passa por crises na vida e sente que tudo está desmoronando. Quando você percebeu que, na verdade, Deus estava mudando a sua rota? Quando que você percebeu? Então, quando você passou a frequentar, né? Então, na verdade, eu relutei muito, porque eu sempre fui muito terra, muito racional. Então, eu relutei muito, né? Eu tentei de todas as formas. E aí, numa virada de ano, a minha esposa falou assim para mim, Rodrigo, Deus não está mais aqui. Eu não vou mais ficar lutando com Deus aqui, porque nós tínhamos produtos bons, preço bom, e não vendia. E por que não vendia? Então, aí era a pergunta. Eu fiz campanha, eu ungia a calçada com azeite, eu ficava dentro da loja orando, estendendo a mão, acabava o horário de expediente, 7h30, fechava a porta, eu ficava lá dentro orando, Senhor, abre a porta, não deixa a porta fechar, não venha nos desonrar. Nessa época a gente já estava na igreja. Então, aí quando você foi nesses 2 cultos, você passou a frequentar a igreja. Eu passei a frequentar a igreja, mas ainda estava com o sacolão. Não, sim, então, mas aí você passou a frequentar. Passei a frequentar. Mesmo no começo não acreditando nas coisas que estavam acontecendo ali, mas eu passei a frequentar, até porque outrora eu já fui testemunha de Jeová. Então, assim, eu não acreditava em nada dessas coisas de... Porque testemunha de Jeová, ela é bem... bem, segue, vamos dizer doutrina, que são dogmas, né? Doutrina é bíblico, dogma é aquilo que o homem impõe, né? Então, assim... Não conhecia, pastor. Então, aquilo que é doutrina é o que está escrito na Bíblia. Então, a gente segue aquilo que está na Bíblia, que é doutrina. Agora, existem os dogmas. O que é o dogma? O dogma é aquilo que é implantado pelo homem. Por exemplo, tem religião que a mulher tem que usar o coque na cabeça. Sim. Isso não é uma doutrina, isso é um dogma. Tem religião... Era Assembleia, né? Que era assim. Eu lembro que eu tinha uma prima que ela frequentava a Assembleia. Tem uma religião, tem uma igreja que a mulher tem que usar um roupão. Tem que usar um vestidão, um roupão. Tem religião que a mulher não pode usar calça. Ela não pode usar calça jeans, calça, ela só pode usar vestido. Entendeu? Nós fizemos um curso, né, de casados e tudo mais, para casal, e a pessoa de calça, a mulher de calça, não podia entrar no templo. No templo da igreja não podia. Mesmo sendo visitante de calça, não podia entrar no templo da igreja. Ela querendo ir para a igreja. Querendo ir para a igreja e não podia. Então, assim, isso não é doutrina. Isso é um dogma,
imposto pelo líder. E aí a pessoa que está debaixo daquela visão, ela quer seguir, ela segue. Amém. Mas isso é um dogma. Entendi. Né? Então, você tinha... Perguntei como que foi lá, essa fase difícil, como que fez você mudar de rota, assim, sair do sacolão de repente? Como que foi lá a trajetória? Então, e aí, a minha esposa, em dezembro, ela falou assim, ó, Rodrigo, foi isso que você tava falando. Eu não vou mais brigar com Deus. Deus não quer mais essa loja aqui. A gente precisa se dedicar para Deus. Mas Deus essa loja está tomando muito nosso tempo. Só que aí o meu racional tá assim, tá bom, a gente vai fechar a loja. Vivo do quê? Eu vou viver de quê? A primeira pergunta que eu me fiz aqui. Como é que eu vou pagar as contas? Como é que vai pagar a fatura de cartão? Como é que vai pagar, graças a Deus, ter uma casa própria, mas paga luz, paga água, paga internet, tem que pagar prestação de carro, pagar IPVA e pensão. Como é que paga tudo isso? Então, eu falei, não, eu comecei a fazer conta, nós vamos fazer, vai ser dessa forma, não vamos mais trabalhar com todos os produtos que a gente está vendendo, o que mais vende? Vai ser o que a gente vai trabalhar e eu tenho certeza que vai dar certo. Eu botei tudo num papel e aí no papel foi maravilhoso. Na prática... Fluiu que foi uma maravilha lá no papel. Foi um caos. No papel foi maravilhoso, mas na prática foi um caos, porque a gente se atolou em mais dívida, em mais problema, e aí por fim eu falei, sabe de uma coisa? Vou passar o ponto. Já que não dá mais aqui, então vou passar o ponto. E aí com isso, a gente pelo menos ganha um dinheiro para respirar. E vamos ver o que Deus tem preparado pra gente. E aí eu passei o ponto, consegui um rapaz que também tinha um hortifruti para que pegasse o ponto. O rapaz ficou menos de um mês. E numa noite, ele foi lá e tirou tudo de dentro do sacolão. Mentira. Me deixou com dívida de aluguel, me deixou dívida. Eu passei todos os fornecedores para eles, fornecedores que eu tinha de água, de carvão, de verdura. Eu passei todos os fornecedores para ele. Então ele não comprava no nome dele, ele comprava no meu nome. Quem tinha a ficha em aberto era eu. Então ele comprava no meu nome. E aí ele imaginou que era uma coisa, quando na verdade foi outra, fora daquilo que talvez ele estava esperando. E aí ele, numa madrugada, ele parou um caminhão lá, botou tudo dentro do caminhão e foi embora e desapareceu. Meu Deus, que loucura. Ou seja, quem tinha uma dívida, agora tinha uma dívida ao quadrado. E o desespero. De verdade. E aí, eu entraria em desespero. E aí eu tinha aluguel para pagar, mesmo eu não tendo trabalhado. E provavelmente comprou no seu nome e deixou dívida. Deixou dívida. Eu tinha as dívidas com os fornecedores para pagar. Eu tinha toda a despesa agora para pagar, que não era minha, né, que era dele. E aí, na verdade, a gente cada vez mais estava entrando numa toleira. Aí daquele dia eu falei, tá bom, Senhor. Não... Já entendi. Falei, tá bom, Senhor. Já entendi que eu tenho que ir para a igreja. Já entendi que a minha honra vai ser na minha dedicação na igreja. Fui no outro dia, entreguei a chave do sacolão, falei pro dono, falei, me perdoa, mas não tem como permanecer, tá aqui a chave da loja, do sacolão. Só que tinha uma dívida. E eu falei, ó, não tenho dinheiro para pagar a dívida agora, mas fica tranquilo, porque eu tenho um nome a zelar e vai ser tudo pago no devido tempo, mas vai ser tudo pago, vai ser honrado. E para a honra e para a glória de Deus, todas as dívidas realmente foram pagas, mesmo não sendo contraídas por mim, né? Sim. Mas todas as dívidas foram pagas. Hoje a gente passa normalmente, cabeça erguida em tudo que é lugar. E nunca mais eu quero saber de... E aí você fechou tudo isso aí, Deus honrou lá para fazer o propósito dele, que ele queria que você fechasse os sacolões, e você foi para a igreja. Então, aí a partir dali a gente se dedicou à igreja. Você conquistou para pagar suas contas. Então, aí olha o que acontece. No mesmo mês que foi fechado o sacolão, o pastor Leonardo fez uma reunião na casa dele, e ele falou assim, ó, Deus me deu uma visão do ministério expandindo. Então nós vamos expandir o ministério. Eu quero que vocês se juntem de 2 em 2 e vocês comecem a procurar algum lugar. Porque nós vamos abrir pequenas igrejas. E aí foi quando eu e um outro pastor Gustavo, nós nos reunimos, minha esposa, a esposa dele, nós 4, e abrimos uma igreja, uma IPTM, que é a IPTM Mesquita, que tem até hoje. Né? E aí da igreja ali, a gente começou a tirar um sustento. Tá. Porque a própria Bíblia diz, né? Que aquele que trabalha da obra, vive da obra. Sim. Então, a partir desse momento, a gente, no mesmo mês que fechou, que eu entreguei a chave do sacolão,
teve essa reunião. Pastor? Já tinha que ter fechado antes. Tá vendo só? Mas Deus estava lá falando. Mas Deus avisa da promessa, ele não mostra o processo. Quando é, né? Ele não mostra o processo. Então, a gente às vezes fica amarrado no processo, esperando a promessa. Sim. E isso é muito real. A gente fica amarrado no processo, esperando uma promessa. E aí tempo passa, enquanto a gente não identifica a rota da promessa, a gente fica preso no processo. A gente fala assim, Senhor, entendi. Exatamente. É o povo hebreu que está saindo do cativeiro egípcio, que está sendo liberto por Moisés, mas a promessa deles era a terra prometida. Mas ficaram 40 anos rodando no deserto, porque não entenderam qual era o processo que eles tinham que passar ali para chegar até a promessa. Enquanto eles estavam murmurando, enquanto eles ficaram ali, permaneceram no deserto e não chegaram no lugar da promessa. Entendi. Até que uma nova geração surgiu, entendendo a promessa e a rota, e conseguiram conquistar a tão sonhada terra prometida. E aí vocês abriram essa igreja, mas hoje vocês já estão em 3 igrejas, é isso? Essa igreja foi a primeira que nós abrimos de uma forma com a bênção do pastor, né, que foi a IPTM Mesquita. A IPTM Mesquita, graças a Deus, até hoje, é um sucesso muito grande. E aí, como já estava muito grande, 2 pastores lá, foi onde veio um outro desafio. O pastor Leonardo falou para mim, pastor Rodrigo, eu tenho um desafio para você. E o desafio para você hoje eu quero que você pastoreie IPTM Caxias. Eu falei, não acredito. É uma igreja maior? Infinita, eu não bem conheço, maior. pastor. Porque, por exemplo, a IPTM, só para você ter uma ideia, a IPTM Mesquita cabia 100 pessoas, a IPTM Caxias cabe 1000. Nossa! A IPTM Mesquita era uma igreja para 100 pessoas. A IPTM Caxias é uma igreja para 1000 pessoas. E hoje o senhor prega lá na... É prega hoje, que fala? Hoje eu ministro, eu prego lá. Hoje eu sou pastor local dessa igreja. Já, na verdade, há 2 anos, né? 2 anos. Vai fazer 3. Agora, final do ano, lá para Mas a de Mesquita ainda existe. Existe, mas está com o pastor Gustavo. Sim. Né? O pastor Gustavo está em Mesquita, também abriu uma outra, que é de Itaguaí, de Campo Grande. E eu comecei a pastorear a IPTM Caxias. Sim. Né? E aí, graças a Deus, o trabalho fluiu. Deus vem honrando, vem fazendo a dedicação, o zelo pela obra, pela casa de Deus. E aí o ministério está expandindo cada vez mais. Então, da IPTM Caxias, nós já abrimos mais 3 igrejas, que são filhas, né, filiadas à IPTM Caxias, que é a IPTM da Ilha do Governador, IPTM Piabetá e IPTM Lot 15. Ilha do Governador, Piabetá e Lot 15. Você tem noção de quantas vidas você já modificou? Muitas vidas. Não tem noção de quantas. Não tenho. Porque a cada culto, e eu faço... A semana tem 7 dias, eu faço 5 cultos por semana. Nossa. Então a cada culto, vidas são transformadas. Sim. A cada culto são pessoas aceitando Jesus. A cada culto é uma palavra que entra no coração daquela pessoa e transforma a vida dela. A gente tem uma experiência. Eu não sei se vai ter alguma pergunta sobre isso, sobre experiência. Tem, eu acho. Deixa eu perguntar a pergunta que a Mari tanto quer, senão ela vai me matar, que eu acabo me introduzindo nas perguntas do nosso papo aqui, que vai fluir, não esqueça da pergunta que eu combinei aqui, entendeu? A Mari queria saber, muitas pessoas dizem que conhecem o evangelho da palavra, mas não o evangelho do poder. O que significa isso para você? Não é isso, né? O que isso significa para você? Quer fazer de novo a pergunta para poder? Não, pode deixar. Pode depois vai. Não, pode, pastor. Pode, tá. A gente erra como todo mundo e a gente conserta. Então, quando Jesus ele vem na Terra, ele vem pregar a palavra de Deus. Assim como todas as religiões já faziam. Porque todas as religiões pregavam a palavra. Só que Jesus vem com algo a mais. O quê? A palavra seguida dos sinais. O que são esses sinais? O poder de Deus. Jesus falava assim, o Pai que está no céu, ele cura. E aí ele vinha para a prática e curava. Sim. Ele falava assim, evangelho é libertação. E aí ele libertava o processo. Jesus pegava quem as pessoas rejeitavam e dali ele transformava. Maria Madalena era uma prostituta rejeitada pela sociedade e com Jesus ela virou uma discípula dele. Por quê? Porque o evangelho, ele é transformador. A palavra, ela é seguida pelos sinais de Deus. A Bíblia vai dizer, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, dano nenhum vos fará. Ou seja, existe um evangelho de poder, que
o fato de alguém ou algumas pessoas negligenciar ele não significa que ele não exista. Quando os fariseus estão vendo Jesus fazer os sinais, eles estão dizendo, é impossível esse homem fazer tal coisa, a não ser que seja por intermédio de Beelzebu, que é o principal dos demônios. Eles estavam atribuindo o poder de Deus ao diabo. Não e Jesus não acreditava fazendo. Exatamente. Eles não acreditavam que era Deus que estava fazendo, simplesmente porque para eles era uma novidade. E aquilo que é novo assusta. Jesus veio com uma proposta nova. Qual foi a proposta de Jesus? Palavra mais poder. Sim. É igual ao evangelho genuíno. Então, quando os discípulos estão sendo enviados agora, de 2 em 2, para pregar nas cidades, eles estão indo pregar. Só que a ministração está sendo dita e está sendo falado. Eles pregam o evangelho. E Deus vem cooperando com os sinais. Por quê? Porque os sinais são a marca. A marca do evangelho. A Bíblia está dizendo que se houver um incrédulo no meio de nós, a revelação faz o coração dele endurecido amolecer. Ou seja, porque a revelação, ela fala do profundo, do oculto e do escondido. Deus, ele é aquele que mora na luz e conhece até quem está em trevas. Isso está lá em Daniel. Então, Deus, ele sempre vai usar os sinais de Deus para convencer. Sabia que vai ter pessoas que não vão ser convencidas pela palavra, mas vão ser convencidas pelos sinais? Porque como é que você vai dizer para alguém que não enxergava e agora enxerga que o poder de Deus não existe? Exatamente, não tem como, né? Não tem como. Como é que você vai dizer para alguém que não conseguia andar e agora anda que o poder de Deus não existe? Como é que você vai dizer, como é que uma pessoa vai falar assim, um profeta revelou para mim enquanto eu não tinha nem emprego, que eu ia ter uma festa de casamento e que ia ter convidado na minha festa, e você vai falar assim, ó, como pode isso acontecer se nem dinheiro para nada eu tenho porque eu estou desempregado? E aí Deus movimenta pessoas, um rebuliço acontece e uma festa de casamento acontece sem você gastar R$1, você sendo convidado para sua festa de casamento, para o seu casamento. E essa história aconteceu comigo. Ai, que legal. Eu tenho uma história também com relação a isso, pastor, que na igreja da minha cunhada tem um rapaz, eu acho, não sei a idade dele. Ele era professor do meu filho na escola. E olha que engraçado, né? Meu filho chegou em casa comentando sobre isso. Mamãe, acho que eles estavam fazendo uma rifa, uma vaquinha, alguma coisa lá, para custear o tratamento do professor, que o professor estava com câncer, muito ruim, e era um professor, assim, que todo mundo gostava na escola. Gostava não, gosta, porque ele não tá morto. E aí todo mundo se mobilizou para fazer tal. Aí tá. Juntaram o dinheiro, o professor não conseguiu mais dar aula, teve que se afastar. E ele ficou muito ruim mesmo, assim. Minha cunhada chegou aqui em casa e falou assim, aí comentou, tô com uma pessoa da igreja que tá muito ruim. Aí começou a conversar, eu falei, engraçado, eu acho que era o professor do meu filho. Eita. Aí ela, quem é que ele? Eu falei, fulano de... Ela, não, é ele mesmo, ele era professor de matemática, não sei o que e tal. Aí isso foi passando. E ele muito ruim, os médicos já tinham dado que ele não viveria muito tempo, que ele já estava predestinado, e que isso, que aquilo. E o pessoal da igreja ali orando, rezando, pedindo tudo, né, para ele. Você acredita que ele está vivo até hoje? Olha aí. Ele não está perfeito, né? Mas ele já consegue andar. Ele não andava, não comia direito, ele não fazia quase nada, mas já estava quase que vegetando. E ele hoje continua vivo, melhor, já anda, já conversa, ainda com a doença, mas tá bem, teoricamente, assim, né? Quando a gente crê e todas as possibilidades, os recursos de terra acabam, aí entra o recurso do céu. A Bíblia fala sobre uma mulher do fluxo de sangue que ela gastou todo o recurso financeiro dela tentando a cura. E ela não conseguiu. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus ia passar, ela determinou o milagre dela. Ela falou, se tão somente eu tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Aquela mulher foi curada sem Jesus perceber. Ela foi curada pela fé. Ele falou assim, olha o que Jesus fala. Alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Quem tocou em mim? Aquela mulher se espanta, porque ela não poderia nem estar ali naquele ambiente, naquele lugar, porque ela era considerada impura. Só que ela determinou o milagre. Sim. Quando ela determina o milagre, ela alcança o milagre. Ela não somente está tocando na orla da veste de Jesus e está sendo curada. Aquela mulher, uma enfermidade de 12 anos. 12 anos gastando todo o recurso que ela tinha. Ou seja, quando o recurso de terra acabou,
ela recorreu ao recurso espiritual, ao recurso de céu. O problema é que quando a gente não entende esse poder de Deus, que é a pergunta, a gente gasta tudo que a gente tem com terra. Imaginando que a terra vai ser a nossa solução. E a terra não é a solução. A solução vem do céu. Deus nesse caso, ele até é da igreja. Ele é membro da igreja da minha cunhada. Mas acontece também, né? Ele ficou bem doente, sim. Mas graças a Deus tá lá, tá bem. Eu tenho um testemunho muito bonito disso. Lúpus é uma doença autoimune. Sim, eu tenho uma amiga com lúpus. Tem? A minha esposa tem. Tem? Eu tenho uma amiga. E ela sofre bastante. Não pode pegar sol, não pode lúpus é uma doença autoimune e, segundo a medicina da Terra, não tem cura. É remédio em cima de remédio, sim, controlado pro resto da vida. Para simplesmente controlar as taxas ali, né? Para não dar crise. E quando dá crise, tem lá o SOS para poder tomar. Isso quando não fica internada. Quando não fica internada, exatamente. E aí, em uma das nossas reuniões, um dos nossos cultos que eu estava ministrando, Deus me usou para uma pessoa, uma mulher. E eu não conhecia, ela estava pela primeira vez num culto comigo. Eu não conhecia. Deus me usou para falar para ela da enfermidade, da doença, e que ia liberar a cura para ela. Você acredita que um mês passou, ela refez os exames e voltou com os dois laudos, o laudo do lúpus e o laudo curada, que não tinha mais nada, e o médico não sabe explicar o porquê. Não sabe explicar o porquê. Mas aquela mulher foi curada. Esse é o evangelho do poder de Deus. Sim, é o evangelho que nós acreditamos. É o evangelho que liberta, o evangelho que salva, o evangelho que muda e que transforma vidas. Sim. Eu acho que eu ia fazer essa pergunta agora. Hoje você impacta muitas vidas como pastor? Tem algum testemunho marcante de alguém que foi transformado através do seu ministério? Tenho inúmeros. Detalhes aí, pastor. Um testemunho para mim marcante que foi... Marcante mesmo, aquele que... Então, um para mim que foi marcante foi um agora muito recente. Muito recente. Uma mulher já de uma certa idade, acredito que tenha entre 55 e 65 anos. Ninguém sabia. Ela chegou no culto, ficou sentada o tempo inteiro no culto. O tempo inteiro no culto. Na verdade, aquela mulher, depois de Deus usar e Deus revelar e Deus falar, porque eu falei para ela assim, ó, o espírito da morte está saindo hoje de ti. Porque eu estou vendo um caixão preparado. Só que Deus está falando na minha boca para você. Hoje esse espírito da morte não vai te alcançar. Aquela mulher, acredite e pasme, aquela mulher tinha tomado remédio, uma quantidade excessiva de remédio em casa, porque ela falou que estava desacreditada de Deus e da vida e ela queria morrer dentro da igreja. Mentira. Ela tomou os remédios em casa e ela falou, eu vou tomar o remédio em casa porque eu quero morrer dentro da igreja. E para a honra e para a glória de Deus, aquela mulher, 2 cultos se passaram após esse, aquela mulher tem voltado nos cultos com um semblante completamente transformado, sorrindo, revigorada, com força na alma novamente, querendo viver. Uma mulher que queria desistir de tudo. E agora o desejo pela vida alcançou ela novamente. Gente, muito legal. Imagina. Então isso me marcou muito. Porque imagina uma pessoa... Que estava morrendo, teoricamente ela estava morrendo ali. Na verdade, ela já estava morta. Tomou um monte de remédio. Então, na verdade, ela só não estava morta no físico porque andava, mas dentro dela ela já estava morta. Porque quando a pessoa deseja a morte, na verdade, ela já está morta por dentro. Ela já morreu por dentro. Para ela já não tem mais expectativa de vida. Ela já morreu por dentro. E aquela mulher, na verdade, ela já estava morta. E agora, Deus só tinha tomado atitude para ir embora de vez. Ela só tinha tomado atitude para ir embora de vez. Só que aí o poder de Deus chega. E quando o poder de Deus chega, ele chega para transformar. Só que nesse culto, já tinha tido louvor, já tinha acontecido palavra, já tinha acontecido ministrações, mas foi por intermédio do poder de Deus que a transformação chegou na vida dela. Então, daí a importância e a grande diferença. A palavra, ela edifica, mas o poder de Deus, ele faz esse complemento, ele faz essa ligação e esse elo para que vidas completamente sejam transformadas e mudadas. Entendi. Esse foi o mais marcante para você? Esse foi dois, né? Tem bastante, mas esse foi um bem marcante. Para mim foi um bem impactante, porque até para mim era algo muito novo. Era algo muito novo. E desse testemunho começou com a minha esposa, porque ela que saiu do altar e foi lá abraçar a mulher. Né? Ela saiu do altar e Deus tocou no coração dela. Essa sua esposa é abençoada, hein? Sim. Você não pode largar essa mulher, não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque toda a honra e toda a glória que tá aí na sua vida veio dela, tá vendo? Hein? Tá vendo? E eu dou honra, tá vendo?
Tem mais alguma coisa lá na igreja assim que você acha bacana falar para o nosso público? Tem alguma palavra que você queira falar? Hã? Pode falar. Ó, a Mari, nossa produtora, quer fazer uma pergunta. Bora. Fala, Mari. O senhor falou que você era de torcida organizada do bairro. Isso. E você saía de casa com o único intuito que era de brigar uma confusão. Verdade. Tinha um vazio muito grande, né, para isso poder acontecer. Sim. E eu queria que você falasse para esse tipo de pessoa que quer preencher esse vazio com barulhos externos, que quer preencher esse vazio com confusão, com briga. Eu queria que você falasse sobre isso. Uma vez, eu vou te responder falando assim, ó. Uma vez me perguntaram assim, uma criança perguntou pro pai assim, pai, todo mundo fala de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus? O pai olhou para o alto, um avião estava passando. Aí ele falou assim, filho, tá vendo aquele avião? Qual é o tamanho dele? Aí ele, bem pequenininho, porque tá lá no alto, é bem pequenininho. Aí o pai no dia seguinte pegou essa criança, levou ela no aeroporto. Qual o tamanho daquele avião? E aí levando no aeroporto, colocou ela no saguão, na janela e falou assim, tá vendo ali? O que é aquilo ali? Um avião. Ele falou, e qual o tamanho dele? Pai, mas é muito grande esse avião. Mas esse avião era aquele mesmo de ontem que estava passando lá no alto. Porque quanto mais próximo de Deus, mais a gente vê o tamanho dele na nossa vida. Uhum. Ou seja, respondendo a sua pergunta, Deus ele é exatamente do tamanho do buraco e do vazio que cada um de nós temos, que só pode ser preenchido por ele. Não tem nada que vá preencher esse vazio. A gente pode tentar preencher esse vazio com bebidas, prostituição, pode tentar preencher esse vazio passando madrugadas acordado, se drogando, pode tentar preencher esse vazio na torcida, brigando, pode tentar preencher esse vazio com pessoas quando no final você olha e se encontra sempre sozinho. Tem alguém que vai estar assistindo agora esse podcast e que está falando assim, ó, eu me encontro desse jeito, eu me encontro vazio. Eu tento preencher o meu vazio com coisas e coisas preenchem o meu vazio de forma momentânea, mas quando chega em casa que eu coloco a cabeça no travesseiro, a minha única vontade é de chorar e de olhar para um lado, para o outro e ver que não tem ninguém, quando na verdade tem o Espírito Santo que já está do lado dela falando assim, ó, eu quero preencher o vazio que está dentro de você. Eu tô aqui. Eu quero preencher o vazio que está dentro de você. Quanto mais perto a gente está de Deus, maior a gente vê a existência dele. Assim como aquela criança que de longe via o avião pequenininho e parecia que cabia na palma da mão. Quando ela chega perto, ela vê que o avião é muito maior do que ela. Assim é Deus. Ele é muito maior do que a gente. Quando a gente se aproxima e chega cada vez mais perto dele. E respondeu a sua pergunta, Mari? Pode ir que tem tempo. Pode ir que tem tempo? Vou deixar o pastor... Eu sempre... o nome da esposa do pastor é difícil, tá, gente? Etiane, você quer falar alguma coisa? Ela tá aqui nos bastidores, mas ela é crucial nessa entrevista, gente. Toda hora eu cito o nome dela, tá vendo? Não, você viu que o pastor só é o pastor hoje, por conta de Deus, óbvio, mas por conta de Etiane. É forte, né? Quer falar alguma coisa? Não? Tem certeza? Alguma pergunta? Quer deixar algum comentário? Não. Então vamos, pastor. Então, eu carrego comigo um versículo que, para mim, esse versículo... Minhas perguntas acabaram, pastor. Pode ficar à vontade aí. Então, agora, tem quanto tempo? Meia hora, uma hora? Quanto tempo? 20 minutos? Tô brincando, né? Porque eu falo muito. Deixa eu falar algo. Eu carrego comigo um versículo, que esse versículo, ele norteia a minha vida. Esse versículo, o apóstolo Paulo, ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9, que diz assim, ó, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviu e nem subiu ao teu coração. Essas são as coisas que Deus tem preparado para você. O que eu vivo hoje, eu nunca vi, eu nunca ouvi, eu nunca imaginei. Por quê? Olha que coisa. Para um rapaz, um jovem, um adolescente que era de torcida organizada, que brigava, que tinha um vazio e queria preencher aquele vazio, que depois abriu o sacolão, saindo de funcionário agora para ser empreendedor, e dentro desse empreendedorismo, tendo funcionários ali, a gente não conseguia fazer quase nada.
muito mal. Eu falo isso no altar, como testemunho do que Deus é e da transformação. A gente conseguia muito mal juntar um dinheirinho para vir para a região dos lagos. Para passar uma semana, para passar 5 dias. Essa era a nossa viagem. Essa era aquilo que a gente conseguia fazer, por mais que sempre nós trabalhássemos. A gente não tinha folga no sacolão. O sacolão é todo dia. É de segunda a segunda, até domingo, feriado, é direto. Então, a minha esposa, e isso também marca muito, ela falava assim, ó, de vez em quando ela fala, Rodrigo, eu vou ficar em casa essa semana, eu tô muito cansado, eu tenho que ajeitar as coisas em casa, vou tirar uma semana em casa. Tá bom, ela ficava uma semana em casa. Quando ela voltava, as pessoas do sacolão, que ela é comunicativa e tal, hoje ela tá com vergonha ali de falar, mas ela é bem comunicativa. E aí, as pessoas falavam assim, caramba, tava com saudade de você. Tava onde? Aí ela falava assim, tava em Paris. Fui dar uma volta em Paris, já voltei. Como assim? Aí tinha gente que acreditava. Aí tinha gente que já sabia, já levava na brincadeira. Porque era um sonho que ela tinha. Era um sonho que ela tinha ir para Paris. Ela tinha esse sonho. Né? Nunca foi meu sonho, nunca sonhei com Paris, mas era o sonho dela. E olha que interessante. Num belo dia, eu em casa, e a gente resolvendo um assunto em casa, meu telefone toca um número que eu não conheço. Uma pessoa de fora do país me ligando, pedindo oração. Uma pessoa de Londres, Reino Unido. Me conheceu pela internet e pedindo oração pelo casamento daquela pessoa. O marido tinha saído de casa, o marido estava viciado nas drogas e saiu de casa. E aquela mulher, chorando aos prantos, me pediu oração. Eu parei o que eu estava fazendo, mesmo sem conhecer, e orei pelaquela pessoa com muita fé. Tudo aquilo que eu faço para Deus, eu faço com bastante intensidade e com muita fé. Porque existe muita verdade. A Bíblia vai dizer que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então não adianta só buscar a Deus em espírito, eu preciso também buscar a Deus em verdade. Então tudo aquilo que eu faço com Deus é sempre baseado em muita verdade. E eu orei com aquela mulher, uma oração bem fervorosa. Você acredita que o marido parou de usar drogas e voltou para casa? Mentira, pastor. O marido dela é ali em Londres, eu sem nunca ter visto aquela mulher. E aquela mulher, o marido voltou para casa e parou de usar drogas. Até hoje eles estão juntos. Que maravilha. E aí olha o que aconteceu. Olha como é que as portas se abrem. O pastor Leonardo foi fazer pela primeira vez um tour na Europa. E aí nesse tour da Europa ele ia passar por alguns países. Essa mulher, essa moça me liga novamente, me manda uma mensagem e fala assim, pastor, Deus está me incomodando para fazer algo pela vida do senhor. E eu falei assim, o que, irmã? Ela falou, o pastor Leonardo vai vir para a Europa para pregar na Europa, ministrar aqui. E eu quero que o Senhor venha com ele. Eu falei, para a Europa? Ela é. Eu falei, eu não acreditei. Eu falei, poxa, irmã, muito obrigado, mas não tem como. Não tem como. E aí ela, por que não tem? E eu sem graça de falar, poxa, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou para a Europa? Tem como, não é isso. Ela falou, pastor, eu vou pagar sua passagem. Aí eu falei, tudo bem. E o resto? Mas não é só passagem. E como é que vai ser? Ela falou, pastor, o senhor não está entendendo. Eu vou arcar com tudo. Eu vou arcar com tudo. Eu falei, irmã, eu estou entendendo sim, mas acho que você que não está entendendo. Nem passaporte eu tenho. Eu não tenho passaporte. Ela falou, pastor, tem computador em casa? Falei, tem. Então liga o computador agora aí. E aí a gente ligou o computador, aí ela fez o passo a passo para poder dar entrada no passaporte. Aí eu falei assim, só que eu ainda incrédulo. E eu falei, mas não tem como, irmã, não é assim, porque eu vou, mas como é que eu vou para aí? Minha esposa está aqui. Ela falou, não, pastor, a bênção que eu vou fazer pela vida do Senhor é por completo, a sua esposa vai vir junto com o Senhor. O que eu vou fazer pelo Senhor, eu também vou fazer por ela. Sim. O passaporte, ela também não tem passaporte? Não. Então, eu vou tirar o passaporte de vocês dois. E é pago o passaporte. Sim. E demora um tempo. Só que a viagem já estava em cima e talvez não ia ter tempo hábil. O nosso passaporte, eu não tem como explicar como, mas em 3 dias já estava com a gente. Num tempo que nem a Polícia Federal não entrega. Demora, acho que é 7 dias. Sim, úteis, acho que é 7 dias. Uma coisa assim. E o nosso passaporte, de uma forma muito rápida, saiu. A gente deu a entrada em casa, no computador, pela internet. E o nosso passaporte saiu. E aí ela falou assim, pastor, como é a primeira viagem, para o senhor vir direto para o Reino Unido, porque o pastor Leonardo também ia pregar em Londres, mas para o senhor vir direto para o Reino Unido, é difícil a entrada,
porque a burocracia é maior. Só que antes de vir para o Reino Unido, o pastor Leonardo vai passar na França. E a França é um lugar que possibilita a entrada de uma forma melhor. Então faz o seguinte, em vez do senhor vir, vocês virem direto, vocês entram pela França. E aí vocês já vão estar na Europa. E aí vocês vão participar do culto na Europa. E aí, gente, entramos, fomos para a França. Na França, conhecemos a Torre Eiffel, tiramos foto lá em cima da Torre Eiffel. Que chique! E aquilo que era um sonho dela foi realizado, se transformou em realidade. Conhecemos a França, conhecemos Londres, conhecemos Escócia, conhecemos Itália, tudo nesse tour que fizemos pela Europa. E foi a primeira dessa viagem internacional, né, que foi feita. E para a honra e para a glória de Deus, aquilo que já estava programado não para a gente, porque para a gente era completamente fora da nossa realidade, mas Deus fez acontecer aqui na Terra. E você conheceu a pessoa? Conheci pessoalmente, ficamos na casa dela. Ai, que Até legal. Hoje temos contato. Ficamos quando fomos para Londres, ela foi nos receber no aeroporto. Ela mora em Londres? Né? Mora em Londres. Foi nos receber no aeroporto. E aí ficamos hospedados na casa dela, passamos dias maravilhosos lá. Pela primeira vez andamos de trem-bala. Ah, que legal. Foi bem chique. E isso é o que Deus prepara. Sim. O que Deus tem é fora da nossa realidade. Ou seja, eu costumo dizer que a minha vida foi uma transformação de Deus. Porque, literalmente, o primeiro milagre na Bíblia de Jesus é nas bodas de Caná da Galileia, quando ele transforma água em vinho. Sim. Num casamento que seria frustrado e envergonhado, porque os noivos seriam ridicularizados se o vinho acabasse. E o vinho daquele casamento estava acabando. Só que Jesus estava no casamento, Jesus manda pegar as talhas com água e transforma a água em vinho. Ao ponto do mestre-sala, o mestre-sala é alguém que experimentava. Antes de todo mundo beber, o mestre-sala ele experimentava. O mestre-sala estava dizendo, chamando os noivos e falando assim, como pode você ter deixado o melhor vinho para o final? Porque todo mundo apresenta o melhor vinho no início. Mas no teu casamento foi diferente. Você está apresentando o melhor vinho para o final. Na verdade, aquele vinho não foi o noivo. Não era nem vinho, né? É o Jesus que tinha feito a transformação. Ou seja, ele pegou algo que não tinha sabor, deu sabor, fazendo com que uma vergonha se transformasse em dupla honra. E um sabor melhor ainda. E um sabor melhor ainda. Essa é a proposta de Jesus. É pegar o que não tem sabor e colocar um sabor mais agraciável, melhor ainda. Foi o que ele fez na minha vida. Foi essa mudança, essa transformação. Pegar alguém que não era referência de nada. Na época de torcida, as pessoas, os meus vizinhos não queriam ficar perto de mim. Porque a qualquer momento era. Porque a qualquer momento poderia ter algum problema. Então as pessoas não queriam ficar perto de mim. Né? E aí, hoje em dia, os mesmos vizinhos que não queriam ficar perto de mim, quando eu passo, pedem para mim entrar dentro da casa para orar. Ou seja, é Jesus pegando quem não tinha sabor nenhum, colocando um sabor ainda melhor e surpreendendo. Então hoje, para a glória de Deus, por onde eu passo, a glória não é minha, a glória é toda de Deus, mas é uma referência, né? Para a família. A minha mãe hoje tem um orgulho enorme do filho, então é para minha família. Seus pais são da igreja hoje? Não. Conhecem a Deus, estão caminhando da forma deles, mas ainda não tem aquele envolvimento com essa... Minha mãe costuma dizer que é católica. A pessoa que não tem religião fala que é católica, né? Nem vai lá, mas... Pastor? Então, assim, costuma dizer que é católica. Mas, assim, as pessoas acham que a religião prende. Quando, na verdade, a religião não prende, a religião liberta. Porque não adianta você ser preso ou tá achando que é liberto porque pode andar, mas tá preso. Pastor, vou ser bem sincera assim, eu não sou da igreja porque não tive vontade mesmo de ser ainda e tal. Mas sabe o que também me impede um pouco? Que às vezes eu vejo pessoas da igreja que deveriam serem pessoas boas, né? Aí eu paro e penso, cara, eu sou muito melhor do que aquela pessoa. Mas você viu o que eu falei na oração? Sim, então, aí eu liguei uma coisa a outra. Porque recentemente mesmo aconteceu isso comigo, eu estava até conversando com a Mari numa determinada situação, uma pessoa da igreja, e eu falando uma pessoa que não podia, e que... Aí a pessoa, passou por cima e fez a situação, e eu falei, cara... Como pode, né? Como assim? Eu não sou da igreja, ela sabe das coisas e tal.
E aí muitas das vezes eu fico pensando nessa situação que eu tô falando, assim, que eu falo, gente, eu tô tão melhor do que aquelas pessoas que eu acho que então é melhor eu ficar por aqui mesmo, né? Eu não quero ir pra igreja, não. Por conta dessas pessoas, assim, às vezes. Não, é o que eu tô falando, não são elas as responsáveis totais. Eu também não sinto ainda vontade de ir pra igreja. Sim, mas então, nem todo mundo que tá em Israel é israelita. Né? Nem todo mundo que se diz ser crente é crente. Porque, na verdade, a igreja é uma transição. A Bíblia diz que quem transforma e quem muda é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te libertar, aí sim, você vai ser livre. Então, a Bíblia diz assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O problema é que, às vezes, a gente quer viver uma transformação e uma mudança. Ó, a pessoa entra na igreja, aí vem o pastor, vem alguém e fala assim, a partir de hoje tem que mudar tua roupa. Não pode mais usar a roupa que era, não pode mais falar do jeito que era, não pode mais agir do jeito que era. Já te dá um manual. Quando, na verdade, aquilo ali... Aí a pessoa, tá bom, decorei o manual, então é isso aqui que eu tenho que seguir, né? Tá bom. Mas calma aí. Hoje tu segue, amanhã. Depois já não. Porque a igreja não é um manual. Seguir a Deus não é um manual, de manual que é imposto por ninguém, porque não é isso que traz a libertação. A libertação genuína vem por intermédio do Filho. É o Jesus que liberta. Quando ele entra, ele preenche todo o vazio que a gente tem, libertando. Se você pegar um copo agora de Coca-Cola, de café, e você for jogando água dentro desse copo, ele demora. Porque é um processo. Mas daqui a pouco, todo o café, ele sai. E aí ele só fica água. Sim. Porque é um processo de libertação e de purificação. Então não adianta a pessoa... Então esse processo de libertação e purificação não é algo instantâneo. Entrei hoje, aceitei Jesus amanhã, meu irmão, até aqui a pessoa xingava pra caramba. Não, já não posso mais xingar porque a pessoa vai soltar sem querer um palavrão, vai ter alguém da igreja que vai julgar. Porque hoje o que mais a gente vê é a igreja procurando o erro de outros para pesar. Por quê? Quando na verdade a igreja era para ser unida, para levantar. Isso porque aí. Jesus fala assim, ó, aquele que está de pé, cautele-se para que não caia. Jesus fala assim, ó, filhinhos, não pequei, mas se pecar, saiba que tem um advogado fiel que intercede por vós. Então, é melhor que ande dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, evangelho é pegar o caído para colocar de pé. Então, aonde a gente está, que vê a pessoa querendo pisar em quem já está caído, isso não se trata de evangelho. Isso não é o evangelho genuíno. Então, é o evangelho de pessoas, mas não é o evangelho que está descrito aqui na Bíblia. Sim. Então, essa é a grande diferença. É a gente conseguir diferenciar o que é pessoa e o que é o próprio Deus ali atuando naquele lugar. Só que a religião, a igreja, vou botar igreja, ela é feita por pessoas que são imperfeitas. Então, dentro dessa imperfeição... Não da pessoa, não. Mas tem assim, pessoas que agem... Em situações, a gente quer que a pessoa siga um parâmetro, né? Do que ela segue, do que ela acredita. E é a pessoa fielmente à igreja. Não é aquela que vai à igreja, não. Participa da igreja, está na igreja há muitos anos. Tem todo um envolvimento com a igreja. Deixa eu trazer um exemplo bíblico para você. Tudo aquilo que eu falo, eu gosto de trazer Bíblia, porque senão fica a minha fala. Né? E a minha fala não transforma, o que transforma é o que está escrito aqui. A Bíblia fala que durante um período, Eli era um sumo sacerdote, onde Rofini e Finéias eram seus filhos, e eles estavam profanando o templo. Eles estavam pegando da parte de Deus, eles estavam se envolvendo com prostituição, se envolvendo com mulher dentro do templo, e aquilo estava afastando pessoas. Mas no tempo determinado por Deus, Deus deu um basta. E Deus usou um outro profeta que foi levantado, Samuel, para falar que ia acabar com toda aquela profanação que estava acontecendo no templo e ia levantar uma nova geração que iria amar verdadeiramente a Deus. Então, assim, existe e sempre vai existir. Mas o próprio Deus se encarrega de tirar. A obra ela é de Deus. Então, a obra tem um dono e esse dono é Deus. Então, o próprio Deus ele se encarrega. Hoje eu carrego comigo um lema, e o lema que eu carrego é: eu não me preocupo com quem chega nem com quem sai. Eu não me preocupo com uma porta que fecha ou uma porta que abre. Porque para mim uma porta que abre é bênção, mas uma porta que fecha é um livramento de Deus. Eu tô mais ou menos assim, pastor. Saiu, tô dando graças a Deus. Tá entendendo? Hoje, se Deus trouxe alguém para ficar perto, para estar ali, que bênção, que seja bem-vindo, porque a igreja ela é aberta para receber todos, mas só fica quem Deus quer. Então, Deus, a porta está aberta para receber, mas nem todo mundo Deus vai querer perto.
Entendi. Então o próprio Deus se encarrega em tirar. E a gente, o que vai fazendo com relação a isso? A gente vai seguindo em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. Entendi, perfeitamente. Tem uma. Pode fazer. O pastor honra muito a sua esposa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica. Mas e para os maridos? Como o senhor, né, um exemplo aqui, a gente viu a todo momento, do começo do podcast ao fim, sempre honrando a sua esposa. Qual é a importância do marido, né, ouvir a esposa? Tanto que eu já ouvi um estudo bíblico falar que a mulher ela é muito espiritual. Que Deus ele criou, né, tudo que ele cria primeiro é para suprir o que ele cria depois. Em Gênesis ele cria o homem primeiro, né, porque o homem é o provedor, para poder ele prover para a mulher, né? Então, qual é a importância do marido de ouvir a sua esposa, de honrar a sua esposa? Então, eu acho o seguinte, a concordância entre o casal, ela é fundamental, né? Então, um casal que não tem concordância vai seguir cada um para uma direção. E aí, quando a gente está seguindo cada um para uma direção, está dividindo o reino. E a Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. Então, é necessário ter a conversa fundamental, né? Para que ambos possam estar seguindo a mesma direção, para estar empenhados dentro de um só propósito. Porque a Bíblia fala que a mulher sabe edificar o lar, mas também coloca o marido como cabeça. Então o marido é o responsável por estar trazendo essa direção. Só que, claro, com relação à espiritualidade, eu acredito assim, Deus levanta, tem casas, toda casa tem uma coluna espiritual. Assim como tem a coluna financeira, tem uma coluna espiritual. E vai ter determinadas casas que a coluna espiritual vai ser a mulher, mas vai ter determinadas casas que a coluna espiritual vai ser o homem, né? Porque, por exemplo, na casa de Moisés a coluna espiritual era ele, na casa de Abraão a coluna espiritual era Abraão, na casa de Noé a coluna espiritual era Noé. Então a gente tem vários exemplos bíblicos que a coluna espiritual era o homem, mas a gente também tem na casa de Débora, a coluna espiritual é ela. Ela que é a líder ali do povo, a líder da casa. Então, assim, eu acredito que isso é muito relativo com relação à coluna espiritual. Mas o mais importante de relacionamento, acredito que seja a conversa, a comunhão entre o casal, para que ambos sigam em união, em um só propósito. Porque o casal que segue em um só propósito, eles têm um destino de chegar. Agora, o casal que segue de forma antagônica, cada um para um lado, um quer chegar lá, outro quer lá. O que mais a gente vê hoje é disputa em relacionamento. Né? Também isso, também. O que mais a gente vê é disputa. É um querendo ser maior do que o outro, é um querendo protagonizar mais do que o outro, onde essa disputa ela é nociva ao relacionamento. Por quê? Porque, na verdade, entre esse duelo, quem perde? Os dois. Os dois saem feridos nessa batalha e nessa guerra. Então, casal não é para disputar. Casal é para andar em comunhão, em concordância, em direção a um único objetivo, um único alvo. Bem que lá em casa meu marido eu falo, ele escuta. Mentira. Mentira. Mentira, essa concordância na minha casa. É isso, eu acho que o ceder é muito importante. Isso é uma palavra que eu uso bastante também. Eu falo, se você não ceder um pouco, porque todo mundo tem defeito. Todo mundo tem. Se você não aturar um pouquinho o defeito dele, ele não aturar um pouquinho o meu defeito, verdade. Como é que a gente vai fazer? Não tem como. Tem problema. Tem que ceder para existir ali a comunhão ali, né, pastor? Isso aí, senão vai ficar no meio do caminho. Vou fazer a última perguntinha. O que o Rodrigo de hoje falaria para o Rodrigo lá de trás? Tudo aquilo que eu passei foi um aprendizado para o meu hoje. Então, de verdade, eu não tiraria nada daquilo que aconteceu, porque tudo foi um aprendizado. Deus, ele faz com que José vá para o Egito. Vai ser vendido pelos irmãos. José tem um sonho. O sonho é ser governador. O que Deus faz? Os irmãos de José lançam ele primeiro dentro de uma cova. A intenção era matar. Mas lançam dentro de uma cova. Dali vendem ele como escravo, a preço de moeda, para o Egito. José agora está inserido no Egito. Quando ele está inserido no Egito, ele fica ali, é caluniado pela esposa de Potifar, que diz que ele está assediando e tentou agarrá-la, ter uma relação com ela. Ele vai parar no cárcere da prisão, está preso. Mas ele sabe que ele tem uma promessa. Então ele permanece sempre naquele lugar, daquela forma que Deus colocou, talvez não da forma que ele planejou, mas era a forma que Deus tinha preparado para ele poder estar ali. E aonde que ele se torna governador? Lá no Egito. Moisés, a mesma coisa. Moisés está na beira do rio Nilo, é levado agora pela princesa para dentro
do Egito, da casa de Faraó, da onde tinha saído um decreto de morte. Está passando 40 anos ali dentro do Egito, vivenciando e aprendendo tudo. Mas é isso que abre a porta para depois ele voltar para ser o libertador. Ou seja, Deus preparou para depois utilizar todo aquele preparo de uma forma agora onde a promessa viesse a se cumprir. Então eu acredito que todo o tempo que ficou para trás foi o meu Egito. Foi o tempo de preparação de Deus para minha vida. Porque se eu não tivesse passado por tudo, talvez hoje eu não seria esse Rodrigo, que é uma referência, que vai falar, que vai conseguir talvez trazer uma realidade de vida para as pessoas, porque eu já vivi. Ou seja, eu não estou contando uma história fantasiosa, eu estou dizendo sobre uma história vivida. Uma história e isso traz uma credibilidade muito grande, traz um peso. Então, assim, se eu pudesse falar algo para o Rodrigo lá de trás, diante de 2017, eu só falava assim, ó, conheça Deus. Conheça a Deus. Porque a tua história vai ser linda lá na frente e vai inspirar muitas pessoas. Que bom. E as pessoas, os fiéis da sua igreja, sabem da sua história? Sabem. Sabem porque eu conto no altar. Eu conto no altar como testemunho de transformação. Todo altar que eu passo, eu conto uma parte, porque a história é longa, né? Então eu vou contando fragmentos dessa história, de como foi essa minha primeira viagem, de como aconteceu, sobre os sacolões, sobre eu contender com Deus. Então todos eles conhecem essa história, porque eu faço questão de contar. Agora, e isso é uma forma de honrar a Deus. Agora eles vão saber por completo. Agora vão saber por completo. O que você conta em pedaços, vai assistir e vai saber por completo agora. Que bom, graças a Deus, pastor. Ó, a gente, antes de encerrar, a gente tem uma surpresinha. Você fez pra ele? Pastor, você quer deixar um encerramento pra gente? Uma palavra? Fica à vontade. Tá. Agora, para você aí, ó, aqui tava no bate-papo. Tava. Agora, com você que eu quero falar. Não permita com que os seus olhos limite a sua vida. Porque a gente tem o hábito de se limitar pela condição que nós vivemos atualmente. E o que Deus tem preparado é muito maior. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer no livro de 2 Coríntios, não andemos por vista, mas andemos por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que eu estou esperando, mas é a certeza. Errei. Não tem problema, pode voltar? Pode. A gente corta depois ali e encaixa tudo. Hebreus capítulo 11, versículo 1, Paulo está dizendo que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas é a certeza daquilo que eu estou esperando. Jesus vai dizer para Tomé, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Ou seja, talvez o teu momento hoje seja um momento de perda, de fracasso, de dor, de choro. Mas o recado que eu tenho para você é, esse momento não define a tua história. A tua história não é definida por um momento. Persevere em Deus, creia em Deus, acredite em Deus e saiba que o melhor Ele vai fazer por você. Jó capítulo 8, versículo 7, eu encerro. O teu início pode ser pequeno ou modesto, mas o teu final será de extrema prosperidade. Assim eu encerro com essa palavra de edificação para a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Que por intermédio desse podcast, não só esse que eu estou participando, mas por todos os outros que vão estar sendo gravados aqui, que a sua vida seja edificada e seja transformada por completo em Cristo Jesus. Amém. Pastor, essa palavra, bota aqui para mim. Essa palavra foi para mim, pastor. Do pequeno a gente inicia para chegar lá no grandioso. Tá vendo? Você viu? A Bíblia diz assim, ó, 1 Samuel, que Deus tira do pó necessitado e coloca para se assentar na mesa com príncipe e princesa. A gente tem projetos e, às vezes, o projeto que a gente fala assim, ó, será que vai dar certo? Essa é a pergunta que eu faço todos os dias. Será que não vai dar certo? Até quando é para continuar? Até quando é para gente avançar? Até quando a gente pode ir? Será que Deus está no negócio? Mas eu não estou vendo o avanço, o crescimento. A promessa não é para quem chega. A promessa é para quem persevera até o final. Isso aí. Então, aqui, tanto para cá, para o podcast, como para quem está acompanhando, nem sei se está sendo gravado ainda, mas persevere até o final. Persevere até o final. Porque a vida do crente é uma vida de alto e baixo. E dentro desse alto e baixo, às vezes a gente pensa que o mais fácil é desistir. É retroceder e parar.
quando na verdade o momento de baixo é o aprendizado, para que quando a gente possa estar no alto, venha a honra de Deus por completo na nossa vida. Então, assim, continuem em perseverança, continuem se dedicando, continuem dando o melhor para vocês, faça com zelo e sempre querendo fazer o melhor. Porque quando a gente faz com zelo e faz o melhor, o próprio Deus ele se encarrega de honrar. Amém. E Deus está nesse projeto aqui. Com certeza, pastor. Deus está nesse projeto. Senão não Tenho estava fé. crescendo, senão não estava com dificuldade, aos troncos e barrancos, às vezes não querendo, às vezes como é que vai ser. Dando um monte de coisa E Deus errada, né, dando Mário? coisas erradas, mas Deus ele tem o momento certo de agir. Sim, acredito. Deus tem o momento certo de agir. E como no estalar de dedos, a Bíblia fala assim, ó, e haja luz, e houve luz. Isso aí. E Deus olhou e viu que a luz era boa. Só que, olha que interessante, no mesmo capítulo 1 de Gênesis, o próprio Deus, depois que ele faz a expansão de água e terra, onde a expansão de água é chamada mares e a terra é chamada, e a porção seca é chamada terra, Deus fala assim, ó, terra, produza árvores frutíferas. Mas Deus não pode todas as coisas? Pode. Por que Deus ele mesmo não produziu a árvore? Ele queria que o outro produzisse. É isso. Aquilo que você tem capacidade de produzir, Você que faz. é você que faz. Isso aí, por isso Sabe que qual é o problema? Tá aqui. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente fala assim, ó, Deus tem que fazer, e Deus está falando, eu já te dei a capacidade e a condição de produzir. Produza. Agora é momento de produção. Isso aí. Entendeu? Quando a gente se agarra nisso, a gente vê o seguinte, cara, a promessa se cumpre mediante aquilo que eu também faço, porque Deus já me deu saúde, Deus já me deu força, Deus já me deu capacidade para que eu pudesse produzir. E aí Deus fala, já que eu dei, agora produz. A minha parte eu fiz, agora é necessário fazer a parte, cada um a sua parte. Amém, já tô entendeu? fazendo. Então, aí o sucesso chega. Isso, pastor. Vambora. Vambora. A gente tem uma surpresinha para você. A paz do Senhor, pastor Rodrigo, estamos aqui representando todo o Ministério PTM de Caxias e toda a liderança. Queremos externar, pastor, nesse momento, a nossa gratidão, primeiramente a Deus, segundamente a sua vida. Te agradecer por toda a renúncia, cuidado e entrega que o Senhor tem se entregado a esse ministério. Muito obrigada por ser esse líder espiritual que nos ensina todos os dias. Desejamos que a bênção venha cair sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te abençoe. Amamos sua vida. Que isso, falar do pastor Rodrigo, tá maluco, velho. Cara, é bravo, tem ensinado a gente cada coisa que eu nem imaginava. Já tem um tempo de evangelho, mas nunca aprendi tanto igual aprendi com esse homem. Esse homem é fora da caixinha, tá maluco. Meu amigo, falar do pastor Rodrigo, já faz referência. Quero agradecer o seu pastor Rodrigo pela confiança e confiar em nossa vida através do Espírito Santo de Deus, a IPTM do governador. Obrigado, pastor. Tamo junto. Obrigado, pastor. Então, falar do meu pai pra mim é um pouco difícil porque eu me emociono. Mas eu agradeço muito a Deus, primeiramente, né? E a ele por ter me escolhido pra ser filha dele. Mesmo sem obrigação nenhuma, ele faz coisas, ele cumpre com responsabilidades até hoje, mesmo não sendo obrigado, mas só por amor, sabe? E quando as pessoas falam pra mim que eu pareço muito com ele, inclusive ele fala também, não com características físicas, mas personalidade, jeito, atitudes, eu fico muito lisonjeada, porque pra mim é muito bom ser comparada com alguém que eu tenho tanto orgulho, porque pra mim hoje ele é minha referência como família, ele é minha referência como homem, ele é minha referência como pai, e ele é minha referência também em fé em Deus, porque eu vejo, tipo, o que Deus tem feito na vida dele, sabe? O quanto ele é usado, o quanto ele tem sido a boca de Deus aqui na Terra, e eu fico muito orgulhosa e muito feliz da vida que ele tá levando, do que ele tem conquistado, e principalmente dessa fé que ele tem, que é algo que eu fico, sabe? Mas é isso, gente. Beijo, te amo, é isso aí. O Rodrigo, ele tá sendo bênção, não só na minha vida, como na vida de muita gente. Ele é uma pessoa muito importante para mim. É meu filho. Te amo, filho. Jesus te abençoe nessa caminhada. E é difícil, é complicado. Mas sucesso, muita luz. Jesus te abençoe.
Te amo. Beijo. Oi, pai. Queria dizer que eu te amo muito. Você é muito importante pra mim. Que é muito bom ver seu crescimento, tudo que tem acontecido na sua vida. E que você tá cada vez mais crescendo, tanto espiritualmente quanto fisicamente, que agora tá ficando fortão. E que é muito bom ver suas conquistas, de você cada vez mais tentando ser um homem, um pai melhor. E isso é muito bom. Fico muito feliz com isso. E eu te amo muito, tá? Beijo. Paz do Senhor, quem fala aqui é o pastor Rodrigo Marcolino. É uma honra poder dizer aqui algumas palavras do pastor Rodrigo Rodrigues. É um homem de Deus, né? Um exemplo em comprometimento, um exemplo em entregar o seu melhor para Deus, porque ele costuma dizer que para Deus tem que ser com excelência, e é exatamente o que ele tem feito. Quem o acompanha de perto, quem sabe, vê o quanto ele se entrega para o ministério, para o chamado que Deus tem na vida dele. E eu sei que isso é só o começo, ainda tem muita coisa por vir, pastor. Tem muita coisa boa para vir ainda. E uma coisa que eu aprendi muito quer crescer na obra, começa a se envolver cada vez mais. Esse é um legado que o Senhor deixou comigo e eu vou levar pro resto da minha vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente cada vez mais. Um grande abraço. Quem foi a pessoa que te ajudou, Mari? Etiane. Meu pai. Só pra confirmar. Passando aqui para te mandar um grande abraço, tá? E falar que te admiro muito, tá bom? E que Deus continue te abençoando, que você continue fazendo esse trabalho lindo que você vem fazendo, tá bom? E esse coração enorme, que você continue com esse coração enorme que você tem. Essa pessoa maravilhosa que você é, tá bom? E dizer que te amo muito, tá bom? Fica com Deus, tá, meu filho? Eu quero que você saiba o quanto eu te admiro, o quanto eu me orgulho em fazer parte da sua história, em ter acompanhado toda a trajetória, todo o processo de Deus na sua vida. E toda a história, nossa história, tudo que nós vivemos até chegar aqui, ver a mudança, ver a transformação, ver o agir de Deus através da sua vida, ver quantas pessoas são alcançadas pela sua disponibilidade em fazer a obra de Deus. É lindo de ver. E eu peço que cada vez mais você venha crescer, que Deus possa cada vez mais te usar, para que você possa mais almas, mais vidas alcançar para o reino de Deus. Eu te admiro muito, eu aprendo muito com você. E eu quero um dia poder ser um pouquinho do que você é. Te amo, tá? Deus te abençoe. E é isso. Tenho muito orgulho de você. Parabéns, você merece tudo isso. Beijo. Top. Top. Gostou, pastor? Que bênção, que legal, que legal. Das pessoas que gostam muito de você. Que bênção. Espero que você tenha gostado. Segurou o choro. Direi. Chorou bem. Depois tô batendo pé. Até beber uma água agora. O pastor assistiu as homenagens e a nossa cúmplice não podia ser outra pessoa, a não ser Etiane, né? Que é a que faz tudo lá, que manda em tudo e ele só obedece. Só obedece. E agora nós vamos encerrar o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado com a presença do pastor Rodrigo. Para mim foi muito gratificante, muito feliz. Ele foi o primeiro homem que eu entrevistei aqui. É mesmo? Eu estava muito nervosa. Mas no final deu tudo certo. Né, foi bom, né? Pra mim foi legal, ótimo. pra mim também. O senhor gostou? Amei, gostei bom? bastante. Então tá. Foi bem bacana mesmo. Muito obrigada pela sua presença. Amém, obrigado. Voltem com Deus. Muito obrigada pela sua esposa, que é um amor, né? Fez tudo que também, creio que tanto muito carinho para dar tudo certo. Sigam nossas redes sociais, curtem nossas páginas. Né, pastor? Quer deixar o @ do pastor? Qual é? Então, Rodrigo IPTM Oficial. Esse é o meu Instagram, segue lá, bastante conteúdo, bastante coisa lá, daquilo que Deus faz, dos cultos, né, divulgação de agenda, onde eu vou estar ministrando, assim como resumos, né, de cultos e tudo. E segue lá, Rodrigo IPTM Oficial. E você que está lá em Caxias, quiser ir na igreja visitar, só ir lá, pastor? Travessa Cardeal Arco Verde, número 287, Parque Beira-Mar, Duque de Caxias. É facinho de achar, pertinho da Washington Luiz, logo depois do Caxias Shopping. Passou o Caxias Shopping, vai passar o Rei do Bacalhau, primeira passarela à direita, já vai estar na igreja. Já está lá. Sintam-se à vontade, cheguem para ouvir a palavra de Deus. Toda quarta e domingo, culto comigo lá. Então tá bom. Fiquem com Deus, muito obrigada. Deus abençoe.